Bíblia, papel e caneta. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que se rompia a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que com espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: Não temas agora, em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu li Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 5. Eu li do verso 1 até o verso de número 11. Já vai marcando seus amigos aí, porque Deus vai falar muito com a gente aqui nessa live. Se você tiver tempo para assistir essa palavra, você vai ser tremendamente edificado. Bom, primeiro aqui, nós estamos vendo que há uma multidão que se aproxima de Jesus. A gente está caminhando próximo ao lago de Genezaré, e há uma multidão que está cercando Jesus com um propósito. Apertando a multidão para ouvir a palavra. Perceba que essa multidão, que é a palavra. Existem multidões que seguiam Jesus para ver sinais. Existem multidões que seguiam Jesus para ver a cura, os milagres. Mas essa aqui o texto faz questão de nos ensinar e mostrar para nós que essa multidão quer ouvir a palavra. Há uma geração aqui próxima ao lago de Genezaré
que procura Jesus por causa disso aqui. Isso aqui sempre foi a prioridade do ministério de Jesus. A prioridade do ministério de Jesus é a palavra. Sempre foi a palavra. Há quem diga que o centro do evangelho de Jesus é o amor. Mas isso é uma mentira teológica de alguns pregadores que têm inventado isso para essa geração. O centro do evangelho de Jesus não é o amor. O centro do evangelho é a palavra. Porque não é o amor que ensina o que é a palavra, é a palavra que mostra o que é o amor. Só no grego existem mais de 10 significados para a palavra amor. O amor eros, o amor ágape, o amor filos. Eu só vou entender o tipo de amor que Deus tem por mim quando eu entendo o conhecimento da palavra. Nem toda multidão era curada por Jesus. Nem toda multidão recebia milagres de Jesus. Mas toda multidão recebia a palavra. Eu vou repetir isso. Nem toda multidão era curada. Nem toda multidão recebia milagres. Mas toda multidão recebia a palavra. Porque a prioridade do ministério de Jesus era trazer o reino de Deus para a terra. E o reino de Deus só poderia ser implantado por meio desta palavra. Ainda tem uma geração que se reúne por causa da palavra. Eu sei que na mesma geração que nós estamos, tem gente que só gosta de entrar para ouvir revelação, para ouvir gente curada, porque está vendo alguém recebendo milagre. Mas ainda tem uma geração que, mesmo não sendo curada, mesmo não recebendo milagre, mesmo não vendo o paralítico andar, mesmo não vendo o cego ver, ainda senta para ouvir Jesus dizer, porque a alma está sedenta da palavra. Ainda há uma geração que queima por essa palavra. Ainda há uma geração que é incendiada por essa palavra. Ainda há uma geração que não vive sem a palavra. A prioridade do ministério de Jesus não eram os sinais. A prioridade do ministério de Jesus era a propagação da palavra. Por isso que nem toda a multidão foi curada, mas toda a multidão recebeu a palavra. Por isso que não pode faltar em culto palavra. Culto que é feito para Jesus tem que ter palavra. Pode não ter sinais, pode não ter movimento, mas precisa ter palavra. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos à praia. Quem é que está vendo aqui? É o próprio Jesus que está vendo. Ele está vendo 2 barcos junto à praia. Ele está vendo pescadores. Então não tem só o barco de Simão, tem mais barcos, tem outros pescadores. Esses pescadores estavam lavando as redes. Porém, entrando num dos barcos, qual barco? De Simão. Ele escolheu o barco de Simão. Essa expressão aqui já mostra para nós todo o sentido. Porque esse ver de Jesus não é igual ao ver do homem. Quando o homem olha, ele olha algo pela aparência. O próprio Deus disse isso em 1 Samuel, não foi? Não te atente para a aparência, porque o homem olha para aquilo que está por fora, mas eu olho para onde? Para o coração. Então, quando Jesus vê, ele não vê como homem. Jesus está vendo como está o coração de Simão. Jesus está vendo que Simão está frustrado. Jesus está vendo que Simão estava lavando as redes em uma noite que não havia apanhado nenhum tipo de peixe.
Jesus está vendo que Simão não levou sustento para casa. Jesus está vendo que Simão é pescador e sobrevivendo do peixe, do comércio do peixe, ele não conseguiu suprir a necessidade da sua casa. Então esse ver aqui é muito mais profundo do que um ver humano. Ele viu o quê? Ele viu todo o sentimento que Simão está carregando. Ele viu que Simão está frustrado. Ele viu que Simão passou a noite inteira tentando pescar e não pegou nada. Ele viu que Simão está cansado. Isso aqui alimenta a minha alma. Porque eu não sou alguém que estou sofrendo e ele não percebe a minha dor. Ele está me vendo. Ele está vendo as dores que eu estou carregando. Ele está vendo a noite frustrada que eu tive. Ele está vendo as decepções que eu passei. Ele está vendo as ilusões que eu vivi. Ele está vendo as derrotas que eu tive na minha vida. Ele está vendo isso aqui. E ele me vê como ninguém consegue me ver. Ele enxerga em mim o que ninguém consegue enxergar. Porque enquanto muitos estão olhando eu sorrindo porque estou lavando as redes e voltando para casa, ele está vendo um coração que está ferido, frustrado, decepcionado. Porque mesmo entendendo de mar, mesmo entendendo de peixe, ele não conseguiu levar sustento para casa. Ele está vendo mais do que qualquer outro homem poderia enxergar. E o que ele vê? Ele vê 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Isso aqui é interessante. Isso aqui é um detalhe que pouca gente consegue observar. Por que poucos conseguem observar? Porque a maioria só vê Jesus dando ordem para Pedro voltar para o mar e lançar a rede para pegar o peixe. Mas ninguém percebe que antes disso tudo, as redes já estavam lavadas. Nem Pedro, nem os pescadores sabiam o que iria acontecer. Mas eles estavam lavando as redes porque, como todo bom pescador, sabe que para ter uma pesca de sucesso, a rede precisa estar limpa. Então esse lavar a rede já é para estar preparado para a próxima oportunidade, que aconteceu naquele mesmo momento. Pedro não é alguém que simplesmente está deixando ser levado pela frustração e está levando a rede do jeito que ele jogou no mar. Mas ele está lavando as redes. Continua lavando a rede. Ainda que a noite anterior tenha sido de frustração. Por quê? Porque a qualquer momento a oportunidade vai voltar de novo. Continua lavando as redes, porque a qualquer momento a oportunidade vai bater na tua porta de novo. E a pergunta é se você vai estar preparado para viver o que Deus tem para você. O problema é que a gente se decepciona com a vida e deixa a rede do jeito que está, deixa as coisas da forma como está. Lava a rede. Você não sabe quando, o que Deus está preparando lá na frente. Há uma oportunidade do céu te esperando, mas se a rede não estiver lavada, você não vai viver uma pescaria de milagre. Há uma oportunidade que Deus está preparando para você, mas se você não lavar as redes, você não vai viver o que Deus tem para ti. Então não deixe com que o sentimento da frustração te impeça de lavar as redes. Lava a rede. Porque Deus está preparando algo grande. Entrando em um dos barcos. Isso aqui é fantástico. Entrando num dos barcos, que era o de Simão. Perceba.
Isso aqui não é acaso. Jesus não está tirando sorte e entrando por acaso em um dos barcos e esse barco caiu de ser o de Simão. Jesus não está aqui simplesmente pelo acaso entrando no barco de Simão. Jesus viu. Então isso aqui é Jesus escolhendo o barco. Não foi por acaso. Foi Jesus que escolheu o seu barco. Ele já sabia como você estava naquela noite. Cansado, desanimado, frustrado. Mas mesmo assim Jesus decidiu escolher o seu barco. Para que você vivesse experiências poderosas com Ele. Por isso que João 15,16 diz: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Porque não é você que escolhe Ele, é Ele que te escolhe. Ele escolheu o seu barco. Por que Ele escolheu o seu barco? Porque Ele quer te dar uma experiência que possa marcar a sua vida. Ele decidiu escolher o seu barco. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus está passando pelo lago de Genezaré, observando os pescadores lavando a rede. Ele escolhe o barco de Simão e pede, isso aqui é interessante, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Simão vai afastar um pouco o barco da terra e Jesus, de dentro do barco, ele vai ensinar para a multidão e vai ensinar para Simão. Então o barco só está um pouquinho longe da terra, mas numa distância boa para Jesus ensinar para quem está fora, como também ensinar para quem está dentro. E a primeira ordem de Jesus, quando ele entra no barco, foi essa: afasta um pouco da terra. A primeira ordem de Jesus para Simão é: afasta um pouco da terra. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Enquanto o barco está preso na terra, você tem muita segurança. Enquanto o barco está preso na terra, você não vai viver o sobrenatural. Enquanto o barco está preso na terra,
Você está preso na sua razão, no seu conhecimento, na sua sabedoria. Mas quando ele tira o barco da terra, ele está te fazendo confiar nele. Ele quer que você dependa dele. Isso aqui já é para mostrar para Simão que quem está no comando agora não é Simão. Quem está no comando agora é Jesus. Isso aqui já é o próprio Cristo dizendo: agora eu entrei no teu barco e sou eu que estou assumindo o comando. Então a primeira decisão de Jesus é: tira esse barco da terra. Porque enquanto você está preso às coisas da terra, você não vive milagre. Quem anda na terra confia nos homens. Quem anda na terra confia mais no advogado do que em Deus. Quem anda na terra confia mais no juiz do que em Deus. Quem anda na terra confia muito mais nos homens do que em Deus. E por alguns momentos você vai perceber que Jesus vai mandar você tirar o teu barco da terra. Isso aqui é Deus querendo mexer com aquilo que você chama de segurança. Isso aqui é o próprio Deus te tirando da zona de conforto, te fazendo viver pela fé. Porque a gente está acostumado a viver na terra e ter segurança na terra, mas quando Ele manda afastar o barco da terra, a gente sabe que o mar é perigoso. A gente não tem segurança. Mas é Jesus querendo nos ensinar a confiar mais nele, a ter segurança nele, a ter percepções nele. Você precisa tirar o teu barco da terra. Porque enquanto toda a sua confiança estiver na terra, você não vai viver milagres. Aí você vai perceber que Deus vai tirar algumas amizades da terra. Deus vai tirar alguns relacionamentos da terra. Algumas pessoas vão desaparecer da sua vida no meio da terra. É noivado que não dá certo. É namoro que se quebra. São alianças que o próprio Deus tira, porque é Deus tirando o barco da terra.
Que enquanto o barco está na terra, você depende da terra, confia na terra. Mas quando você vai para a água, você precisa aprender a confiar em Deus. Isso aqui é o próprio Deus te ensinando que quem está no comando não é você, é Ele. E pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. É Jesus mostrando: quem está no comando agora sou eu. E assentando-se, ensinava onde? Ensinava do barco a multidão. Então Jesus, ao mesmo tempo que está ensinando quem está fora do barco, Jesus ensina para Simão que está dentro do barco. Eu vou repetir isso. Ao mesmo tempo que Jesus ensina a multidão que está fora do barco, Jesus está ensinando a Simão que está dentro do barco. Eu vou repetir pela última vez. Ao mesmo tempo que Jesus ensina a multidão que está fora do barco, Jesus está ensinando também de dentro do barco para Simão. Simão está tendo um ensinamento particular, que ele está com Jesus no barco. Jesus está no barco de Simão, mas também está ensinando para a multidão. O mesmo Jesus que está no barco ensinando para a multidão, está ensinando para Simão. Jesus decidiu pegar o barco de Simão, se assentou e começou a pregar para a multidão. Então a mesma mensagem que Jesus prega para quem está fora, Jesus está pregando para quem está dentro. A multidão que está fora está ouvindo e Simão que está dentro está recebendo. Isso tudo Jesus só está fazendo porque o barco de Simão estava ali, que é o local do processo que ele viveu, a frustração. Só que o mesmo local do processo que ele viveu, a frustração, Jesus ensina para quem está fora, como Jesus ensina para quem está dentro. Jesus está pregando aqui, e ele está ensinando a multidão e ao mesmo tempo ensina a Simão.
Assentando-se, ensinava do barco. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. Porque não é só você que Jesus está tratando. Tem mais gente sendo tratada nesse barco. O mesmo barco que ele usa para pregar. Para quem está fora, ele está pregando também para quem está dentro. O mesmo barco que ele usa para marcar quem está fora, ele está marcando também quem está dentro. Jesus prega para a multidão, mas também prega para Simão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vá para o mar alto. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao mar alto. Por que Jesus está ordenando que ele vá para o mar alto? Porque não se pega peixes grandes no raso. Peixes grandes estão aonde? No mar alto. Então, quando Jesus dá ordem para que ele vá ao mar alto, a intenção de Jesus é pegar peixes grandes. Porque no raso você não pega peixe grande. Isso aqui é Jesus te dando ordem para ir a águas mais profundas. O que Deus tem para você é isso aqui, ó. Grandes peixes. Mas você não vai apanhar grandes peixes no raso. Você precisa ir ao mar alto. Quando ele decide te levar ao mar alto, é porque ele quer aumentar o seu nível de peixe. Deus quer te levar a águas mais profundas, porque tem grandes peixes te esperando. Então não questione quando a decisão dele é te levar a águas mais profundas. Porque na verdade o que ele preparou para você são grandes peixes. Mas não tem grandes peixes no raso. Quer grandes peixes? Você vai para as águas mais profundas. É lá onde você vai viver experiências.
É lá onde você vai ter que voltar, no lugar da sua frustração. É lá onde você vai ter que voltar, onde você se decepcionou, se frustrou. É nesse local que Deus vai fazer você voltar para viver a maior experiência da sua vida. Não se pesca grandes peixes no raso. Sai da beira, vem para o fundo. Deus quer aumentar o teu nível. Sabe esse processo que você está passando? É Deus querendo aumentar o teu nível. Sabe essas lágrimas que você derramou a noite inteira? É Deus querendo aumentar o teu nível. Sabe esse sofrimento que está perseguindo a tua alma? É Deus querendo aumentar o teu nível. Sabe as perdas que você sofreu? As derrotas que você viveu? É Deus dizendo: eu vou te levar para o mar alto, para aumentar o seu nível. Porque não se pesca grandes peixes no raso. A questão é que muita gente fica com medo de tirar o barco da terra e prefere ficar na terra do que literalmente ir a águas mais profundas. Não tenha medo para onde Jesus está te levando. Tenha medo de você entrar no barco e não ter a presença de Jesus. Eu vou repetir isso. Não tenha medo do lugar para onde Jesus está te levando. Tenha medo de você entrar no barco e não ter a presença de Jesus. Eu vou falar mais uma vez. Não tenha medo do lugar que Jesus está te levando. Tenha medo de você entrar no barco e não ter a presença de Jesus. Deus quer aumentar o seu nível. Tem coisas maiores e mais profundas que Ele reservou para você esse ano ainda. Mas para você viver um novo tempo, você precisa ir para o mar alto. Isso aqui vai te confrontar. Algumas vezes vai te machucar. Porque vai fazer você voltar para o passado que você se frustrou. Mas é ali que Jesus quer que você volte. Porque tem algo que vai mudar a tua história para sempre. Lançai as vossas redes para pescar. Imagina se essas redes não tivessem lavadas. Como é que iria usá-las? Lançai as vossas redes. Você percebe? Eles vão usar as mesmas redes que se frustraram. Simão, no caso, vai usar a mesma rede. Jesus está dando ordem para ele usar a mesma rede. Jesus vai fazer Simão voltar para o mesmo mar. Jesus vai fazer Simão voltar para o mesmo lugar. Aí Simão, quando lembra do passado, ou seja, da noite de frustração, ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Você vai voltar para o mesmo barco. Você vai voltar para o mesmo mar. Mas a diferença é que você vai ter Jesus no comando. A diferença é que você vai ter Jesus no comando. E se Jesus estiver no centro, tudo vai dar certo. Você vai usar o mesmo barco. Você vai usar a mesma rede. E você vai ver as coisas acontecerem de forma diferente. Ele sabe que você está frustrado.
Senhor, tendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Ah, Simão, você acha que Jesus não sabia que você estava frustrado? Hein, Simão? Você acha que você está surpreendendo Jesus com o teu questionamento? Você acha que Jesus entrou no teu barco por coincidência? Não, Simão. Ele sabia que você estava chorando. Ele sabia que você estava arrebentado. Ele sabia que você nem conseguiu dormir aquela noite porque você voltou frustrada. Ele sabia como estava o teu coração. Ele não entrou no seu barco por acaso, Simão. Ele escolheu o seu barco. Ele decidiu entrar no teu barco porque ele sabia como você estava. Você vai voltar para o lugar que você foi humilhado. Você vai voltar para o lugar que você foi derrotado. Você vai voltar para o mesmo local que você se frustrou. E vai voltar diferente. Porque agora você não vai sobre o seu comando. Você vai sobre o comando dessa palavra. E tudo que você faz, põe isso na sua cabeça. Tudo que você faz sobre a palavra, debaixo dessa palavra, dá certo. Por que não deu certo daquela vez? Porque você foi debaixo do teu comando. Por que não teve peixe? Porque você foi debaixo do teu comando. Por que você se frustrou? Porque você foi debaixo do teu próprio comando. Agora, quando você vai debaixo do comando de Jesus, é sobre a tua palavra. Quando você vai debaixo da vontade de Jesus, quando você vai debaixo da direção de Jesus, quando você vai debaixo da autorização de Jesus, tudo muda. Sobre a tua palavra eu lanço a rede. Por quê? Porque eu não tenho fé em mim mesmo. A minha palavra eu já vi que não dá certo, o meu conhecimento não dá certo. Em alguns momentos o próprio Jesus vai te levar para o mar alto para que você entenda que ele não precisa mudar a ferramenta para fazer um milagre. Ele usa o mesmo barco, ele usa a mesma rede, ele usa o mesmo local para mostrar para você que a diferença está em quem está no comando do barco. Por que Jesus fez Simão voltar para o mesmo lugar que ele se frustrou? Porque há um processo de tratamento aqui. E você jamais vai ser feliz no seu presente enquanto você não abandonar as frustrações do passado.
você jamais será feliz no seu presente enquanto não abandonar as frustrações do seu passado. Você jamais será feliz no presente enquanto não abandonar as frustrações do passado. Você está tão preso no passado que não consegue viver o presente. E na verdade o presente é reflexo do que você tem vivido aqui. E você não consegue romper no presente enquanto você não abandona as decepções do passado, as frustrações do passado, as derrotas do passado, as decepções. Então, por alguns momentos, Jesus vai fazer você voltar para o mesmo lugar que você se frustrou. Jesus vai fazer você voltar para o mesmo lugar que você se decepcionou. Ele faz você voltar não com a intenção de te ferir, te machucar, de alarmar os seus sentimentos. Não. Jesus não faz você voltar com a intenção de fazer você lembrar das dores que você viveu. Não, nada disso. É porque Jesus quer curar você. E ninguém é curado fugindo. Ninguém é curado fugindo. Ficar a vida inteira fugindo não vai trazer cura para tua alma. Jesus, ele está sendo um instrumento para a vida de Pedro, para tratamento na vida de Pedro. Você precisa confrontar aquilo que te machuca. Quando você foge, aparentemente você não sente a dor, porque você esconde um sentimento, mas a ferida fica aberta. Então fugir não é a solução correta para ser tratado. A ferida continua aberta. E na primeira oportunidade você se machuca de novo. Então fugir não é a solução, nunca foi. É por isso que Jesus faz Simão confrontar a frustração dele na noite anterior. Porque você não é curado fugindo. Ninguém é curado fugindo. É por isso que às vezes ele vai te fazer confrontar aquilo que te machucava. É por isso que ele vai fazer você confrontar aquilo que te feria, com a intenção de tratar de você. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede, mas é sobre a palavra dele mesmo, porque a nossa não vai dar certo. Isso aqui, se você não falar em línguas estranhas agora, tu não fala nunca mais. Porque isso aqui é de uma profundidade. Isso aqui, irmão, isso aqui é para você falar em línguas a semana inteira. Isso aqui é para você rodar dentro de casa agora. E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixe.
Isso aqui é para você dar glória com aleluia, marchar. Fazendo assim, fazendo o quê? Obedecendo a palavra. A palavra de quem? A palavra de Jesus. Na medida que ele decide obedecer, o peixe vem. Nós estamos falando da maior pescaria que Simão viveu. E esse peixe não foi Simão que pescou. Esse peixe não foi Simão que pegou. E fazendo assim, fazendo o quê? Obedecendo a palavra de Jesus. Na medida que ele decide fazer, ele vai colher uma grande quantidade de peixe. Agora eu vou falar uma coisa que vai botar parafuso na tua cabeça. Você já viu alguém colher peixe? Peixe se planta? Então por que o texto está dizendo que ele colheram uma grande quantidade de peixe? Peixe se pesca. Só que o texto diz que eles colheram uma grande quantidade de peixe. Se tu não der glória agora, se o verbo tivesse pescaram, ia trazer um mérito para Pedro, que pegou o peixe. Mas quando o texto diz colheram, está mudando totalmente o sentido. Porque não é Simão que pesca o peixe. É o peixe que entra na rede de Simão. Colheram vem de plantaram. O que Pedro plantou? Obediência sobre a palavra dele. Olha isso aqui. Só decide obedecer que o peixe vem. Você não precisa bajular ninguém. Só obedece a palavra que o peixe vem. É só você firmar a sua vida em oração no Senhor que o peixe vem. É só você firmar o teu coração, a sua alma no Senhor que o peixe vem. É só você colocar a tua mente em obediência ao Senhor que o peixe vem. Porque esse peixe aqui, ele não vem porque você pesca bem. Esse peixe aqui não vem porque você tem conhecimento. Esse peixe vem porque você decidiu obedecer a palavra de Jesus.
Então, quando eu planto obediência, eu colho o peixe. É por isso que você vê a expressão colheram, para mostrar que não é Pedro que está pescando, é a obediência que está trazendo peixe. Deuteronômio capítulo 28 diz que a bênção do Senhor te alcançará. Só fica na obediência e você vai ver a bênção te alcançar. Fica na obediência que você vai ver o cenário mudar. Fica na obediência que você vai ver portas se abrirem. Só permanece na obediência, porque você vai colher coisas sobrenaturais da parte de Deus. Fazendo assim, na medida que ele decide obedecer, o peixe entra na rede. Não é Simão que pesca o peixe, é o peixe que entra na rede. Que ele decidiu obedecer. De modo que a rede estava para romper. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no barco. E foram e encheram ambos os barcos. Não só seu barco vai viver um milagre, mas o barco também das pessoas que estão ao seu redor. Não só você vai viver um milagre, mas o barco também das pessoas que estão ao seu lado. Deus nunca vai te prosperar tanto, vai te abençoar tanto, vai abrir tantas portas para você, para que você guarde toda a bênção, todo o peixe somente para você. Quando Deus te prosperar e abrir portas gigantescas na sua vida, a intenção dele é que você divida dessa bênção com outras pessoas. Deus nunca te prospera só para você ter e não compartilhar. De tudo que Deus faz na sua vida, é intenção dele você fazer também com o próximo. Porque não é só o teu barco que vai encher, é barco de gente que está perto, é barco de gente que precisa. Encheram ambos os barcos. Vai encher o barco do teu pai, vai encher o barco da tua mãe, vai encher o barco do teu tio, vai encher o barco dos teus parentes, porque Deus nunca vai te abençoar para você ficar abençoado sozinho. Essa bênção aqui, ela tem que passar pelos outros barcos. Você vai precisar dividir. E agora chegamos no ápice do texto. Aqui é a última aplicação do texto, na minha concepção, o ápice do texto. Isso aqui para mim é a maior lição do texto. Eu sei que a maioria das pessoas que pregam sobre esse texto ficam impactadas com o milagre da pescaria. Só que para mim o maior milagre não é a pescaria, o maior milagre acontece agora. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Aqui tem um detalhe também, antes de eu falar do ápice do texto, é que Simão está perto de Jesus, perto do Senhor. Esse Senhor aqui não é o Senhor de respeito, como a gente se refere ao pai, à mãe,
Esse Senhor aqui é a mesma expressão que um judeu usa a divindade, o Adonai, o Deus. Ausenta-te de mim que sou um pecador. Por quê? Porque quanto mais perto eu estou de Deus, mais pecador me sinto. Eu vou repetir isso. Quanto mais próximo eu estou de Jesus, mais pecador me sinto. Então esse negócio que eu digo que eu estou muito perto de Jesus, mas eu sou intocável, eu não vejo meus erros, eu não enxergo minhas falhas, você está muito longe de Deus. Porque quanto mais próximo você está dele, mais pecador você se sente. Isaías capítulo 6, o que o profeta falou? Sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele viu os serafins voando, quando ele percebeu a presença de Deus naquele cenário do que estava acontecendo, ele percebeu que ele era um homem impuro que habitava no meio de um povo de impuros lábios, porque a santidade de Deus revela os meus pecados. Entendeu isso? Quanto mais próximo de Deus, mais pecador me sinto. Pois que com espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, que de agora em diante será pescador de homens. Isso aqui é um propósito, tá? Aqui Jesus explica por que escolheu Simão. Aqui Jesus explica por que ele fez o milagre. Porque a intenção de Jesus era fazer discípulo. E Simão estava dentro do propósito dele. E aqui é o ápice do texto. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui é o ápice do texto, na minha concepção. Isso aqui é evangelho. Na minha concepção, o que acontece aqui no final é mais forte do que acontece aqui. Isso aqui é mais forte do que a pesca maravilhosa. Simão vai viver a maior pescaria dele de todos os tempos. Ele viu o poder que Jesus tem. E depois de ter experimentado o milagre, o texto diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Isso aqui é sensacional. Então quer dizer que Simão, depois de ter vivido o milagre, ele largou tudo para seguir Jesus? É isso mesmo que o texto está dizendo? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Tudo o que? Deixaram tudo. Deixaram peixe, deixaram barco, deixaram a rede. Largaram tudo para seguir Jesus. Você entende a percepção que Simão teve aqui, ó? Jesus leva Simão para o mesmo lugar que ele se frustrou. Jesus leva Simão com o mesmo barco, com a mesma rede. Ele vive a maior pescaria de todos os tempos. E depois de ter peixe para sustentar sua família durante muitos dias, ele vai largar tudo para seguir Jesus. Simão entendeu o evangelho. Simão está largando tudo porque Simão entendeu que a presença de Jesus é melhor do que qualquer pescaria que ele pudesse viver nessa terra. Então eu largo o peixe, eu largo o barco, eu largo a rede, eu largo até aquilo que ele fez, mas não largo aquilo que ele é.
que mais importante do que o peixe que Jesus fez na minha vida é ter Jesus dentro de mim. Por quê? Por que Simão larga o peixe? Por que Simão está largando tudo e está seguindo Jesus? Porque a presença de Jesus é melhor que os milagres que ele pode fazer. O problema das pessoas que só procuram Jesus por causa do peixe é que se frustra quando Jesus não faz milagre. Porque quem procura Jesus só por causa da bênção se frustra no dia que Jesus não decide fazer o milagre. Mas quem procura Jesus porque quer a companhia de Jesus, porque quer morar com Jesus, porque quer eternidade com Jesus, entende isso? A presença dele é melhor que o peixe. A presença dele é melhor do que um carro, é melhor do que uma casa, é melhor do que um trabalho, é melhor do que a cura. Ainda que ele decida não me curar, ainda que ele não faça um milagre, andar com ele é melhor do que todas as bênçãos que ele poderia me fazer. Andar com ele é melhor do que qualquer milagre que ele poderia fazer na minha vida. Porque a presença dele é a minha principal motivação. Eu não sirvo a ele pelaquilo que ele pode fazer ou pelaquilo que ele tem para me dar. Eu sirvo a ele porque eu dependo dele. Eu não dependo daquilo que ele pode fazer, eu dependo daquilo que ele é. Porque quando eu busco somente por causa da bênção, eu me frustro porque eu entendo que nem sempre ele vai fazer. Mas quando eu me relaciono com ele pelaquilo que ele é, quando eu me relaciono com ele por causa da companhia, quando eu me relaciono com ele por causa da eternidade, quando eu me relaciono com ele pelaquilo que ele é na minha vida, nada tira mais o meu foco. Aí você faz o que Simão fez. Quando você entende isso aqui, você faz o que Simão fez. Você deixa peixe, você deixa a rede, você deixa o barco e segue a Jesus.
Quando a gente entende o que é o Evangelho, a gente larga tudo para seguir Jesus. Mas quando a gente não entende ainda o que é o Evangelho, a gente fica trazendo as coisas do mundo para dentro do barco. Mas quando a gente entende o que é o Evangelho, a gente deixa barco, a gente deixa a rede, a gente deixa peixe, a gente deixa tudo para caminhar com Cristo. Entende isso? Que a presença dele é fundamental na nossa vida. Porque não é nada melhor sem a presença dele. Não é nada melhor que a presença dele. Senhor, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de milagre. E nós não te servimos pelas bênçãos, nós te servimos pelo aquilo que tu és. Nós chamamos, Senhor, a tua presença sobre a nossa vida é melhor do que a cura, é melhor do que um milagre, é melhor do que uma porta aberta, é melhor do que bênçãos materiais, espirituais. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir com a tua palavra. Existem mais de 500 pessoas que estão nessa live ouvindo agora, e a minha oração é que o Senhor fale com elas da mesma forma que o Senhor tem falado comigo. Que a tua presença venha queimar no coração delas, que a tua presença venha incendiar a alma delas, a ponto delas desejarem sempre mais aquilo que tu és do que aquilo que o Senhor pode nos oferecer. Nós te amamos e te servimos pelo relacionamento, pelo aquilo que enxergamos em ti, muito mais do que aquilo que o Senhor pode fazer. Te agradecemos por essa noite, declarando uma semana de vitória e de milagre para essas pessoas em nome de Jesus. Amém. Resumo final. Jesus escolheu o seu barco. Quer viver milagres? Então afasta o barco da terra. Não é só você que Jesus está tratando. Tem mais gente sendo tratada nesse barco. Não se pesca grandes peixes no raso. É por isso que ele te leva ao mar alto, que tem coisas mais profundas reservadas para você. Você jamais será feliz no presente enquanto não abandonar as frustrações do passado. Ninguém é curado fugindo. Quando eu planto obediência, Deus manda o peixe. Você vai precisar dividir a bênção, compartilhar com o próximo. A presença de Jesus, ela é melhor que o peixe. Esse foi Bíblia, papel e caneta. Se Jesus não voltar, próximo domingo, às 11h41, se Deus permitir, estaremos aqui fazendo mais essa live para estar edificando a fé de vocês. Boa semana, fica na paz.